Efésios capítulo 6, os versos 10 em diante. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Até aí. Nós estamos caminhando para essa última meditação, e essa carta, como nós temos visto, ela é, como eu já mencionei, um dos documentos mais importantes, mais completos sobre o que significa para nós sermos igreja, sermos povo de Deus. O meu interesse, acredito o interesse de todos nós nessa carta, é poder experimentar esse processo de amadurecimento na experiência cristã, ou, noutras palavras, poderia dizer a necessidade de elevarmos as nossas percepções, a nossa compreensão daquilo que significa e daquilo que implica o chamado de Cristo e a nossa vocação. A necessidade de, por um lado, penetrarmos, compreendermos, conhecermos tudo aquilo que Cristo já fez. E eu insisto mais uma vez, nós temos que ter um olhar bem mais retrospectivo do que prospectivo, quando nós temos o passado e aquilo que já foi realizado de maneira bem clara diante de nós, o presente e o futuro tornam-se mais precisos. O presente é mais claro e o futuro deixa de ser uma ameaça, porque nós temos de maneira bem clara diante de nós aquilo que já foi feito, aquilo que já foi conquistado, aquilo que já foi realizado. As promessas de Deus, elas se cumpriram em Cristo. Elas serão um dia consumadas, mas elas já foram realizadas. Isso é muito importante. A vontade de Deus já foi revelada. O propósito de Deus já foi demonstrado. Não são coisas que irão um dia acontecer. Elas já aconteceram. Portanto, precisamos entendê-las. O triunfo de Cristo já foi realizado. A vitória dele já foi conquistada. Um dia ela será plenamente consumada, mas ela já foi realizada. Ele não triunfará um dia, ele já triunfou. Então,
Essas verdades são importantes para nós elevarmos a nossa percepção de nós mesmos como homens e mulheres, pessoas em Cristo, a nossa identidade em Cristo, para elevarmos a nossa compreensão do que é que significa relacionarmos com Deus, a prática da oração e tudo aquilo que envolve essa comunhão, essa união com Cristo, essa participação naquilo que Cristo já fez por nós. Elevarmos a nossa compreensão do que significa sermos povo de Deus, igreja de Jesus Cristo, corpo de Cristo. Elevarmos a nossa compreensão do que é que significa tudo aquilo que fazemos no trabalho, no nosso dia a dia, à luz da realidade daquilo que Cristo já fez por nós. Tudo isso nos ajuda a elevar. Por isso que eu sempre leio essa carta pensando nessa tensão que sempre existe entre a realidade visível e a realidade não visível. A Efésios nos ajuda a olhar muito além do que nós vemos, do que nós sentimos e provamos. Esse além não é o além lá da frente, é o além que envolve algo maior do que nós podemos ver e experimentar hoje, aqui e agora. Então, isso é muito importante para nós. É muito importante entendermos o que significa que nós não somos deste mundo, que nós fomos ressurrectos com Cristo e assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Os verbos que Paulo usa na primeira parte dessa carta estão todos no passado. Ele refere-se àquilo que já aconteceu. Nós já fomos ressuscitados com Cristo. Um dia seremos plenamente ressurrectos e receberemos esse corpo novo, que eu não sei como é que ele vai ser, mas ele é novo. Mas já fomos, nós participamos da ressurreição de Cristo. E eu quero terminar com essa maneira como Paulo termina, porque, obviamente, não há nenhuma outra forma de concluir tudo isso, senão falar dessa luta, dessa tensão, desse conflito que sempre existiu, existe, seguirá existindo. Essa tensão que envolve entre não ser desse mundo e estar nesse mundo, entre viver como ressurrectos em Cristo, assentados nos lugares celestiais em Cristo, e ao mesmo tempo como cidadãos, cidadãs que vivem e atuam no mundo que nós vivemos, o mundo de política, economia, o mundo onde nós temos que lidar com as tensões do dia a dia. Agora, o importante é que quando nós lemos isso daqui, nós percebemos que Paulo fala dessa luta, dessa tensão que permanece, ele fala sem alarmismos, sem ansiedade, como muita gente às vezes procura fazer. Porque o pavor, o medo, a ansiedade nunca foram recursos para o amadurecimento. Ninguém amadurece pelo medo, pelo pavor ou pela ansiedade. Crentes apavorados, ansiosos, não amadurecem, jamais. Permanecem infantilizados, porque esses não são os recursos para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Cristãos que precisam de fórmulas, precisam de receitas, que cultivam e nutrem dependências emocionais e espirituais, não crescem, não amadurecem. Eles se nutrem de relações adoecidas, codependentes e não amadurecem. Paulo, ele reconhece a presença dessas forças, desses poderes, dessas potências, dos principados e potestades. Ele sabe e reconhece que
O mundo que nós vivemos, a cultura dentro da qual nós nos encontramos, nunca foi, não é e não será um lugar simpático, um abrigo acolhedor e seguro para os cristãos viverem a vida da fé. Ou seja, a cultura, o mundo à nossa volta, com todas as forças que atuam nessa cultura e nesse mundo, sempre foi, é e continuará sendo um lugar hostil para os discípulos de Jesus. Então, é dentro desse cenário hostil, às vezes tenso, que nós aprendemos a viver como povo de Deus, como igreja de Jesus Cristo, amadurecendo, crescendo, tendo os nossos olhos abertos, o nosso entendimento ampliado para compreender os mistérios da graça de Deus, do mundo de Deus, do reino de Deus e viver essa nova realidade no poder do Espírito Santo. Então, o que Paulo diz aqui é que a nossa luta, essa tensão constante que existe, ela não é, como diz Paulo, contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Essa é uma declaração de Paulo, para mim, impressionante, uma declaração que nos ajuda a entender de uma maneira muito clara o que isso significa, ou precisamos entender. Eu queria tomar emprestado passagens da carta de Paulo aos Colossenses para nós olharmos com um pouco mais de atenção sobre quem são esses principados e potestades, quem são esses poderes, quem são essas potências, essas forças que atuam. E em Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, Paulo diz assim: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. É estranho isso, não é? Assim, o que significa para nós essa afirmação de que tudo foi criado por meio dele e para ele, incluindo principados e potestades? O que Paulo diz é que tudo foi criado por Cristo e tudo foi criado para Cristo, incluindo as potências, incluindo os tronos, incluindo os principados, os poderes. O que significa, então, essa declaração de Paulo? Essa afirmação que segue em todo o capítulo 1 de Colossenses, onde ele afirma que Jesus venceu os principados e as potestades. No final do capítulo 2, ele deixa isso claro, que ele os expôs ao desprezo e triunfou sobre eles na cruz. Quem são esses poderes e o que é que isso significa para o chamado de Cristo, para nós sermos seus discípulos? De uma forma bem simples, bem óbvia, é que essas forças, esses poderes, é isso que atua no mundo que nós vivemos. São poderes, são forças que ninguém vê e que também ninguém pode fazer necessariamente nada em relação a elas, ou pouca coisa. São forças, são poderes que atuam promovendo o mal, promovendo o pecado, promovendo a morte, promovendo a destruição. Elas estão aí, elas estão presentes. Nós podemos ver os seus efeitos, nós podemos ver as suas consequências, mas nós não as vemos. Isso no primeiro século não era tão complicado para entender, porque no primeiro século essa ideia de forças e de poderes e de potências que atuavam no mundo eram muito presentes na cosmovisão religiosa do mundo do primeiro século.
Se as coisas não iam bem, eles não culpavam uns aos outros, eles culpavam os deuses. Os deuses eram responsáveis pelos problemas. Se havia alguma tragédia natural, se havia algum conflito, as divindades eram responsáveis. Haviam divindades para cada situação, para cada problema, para cada realidade que acontecia no mundo. Então, se numa guerra uma nação ganhava da outra, o que significava para eles é que os deuses da nação ganhadora eram mais poderosos do que os deuses da nação ou do povo que perdeu. As batalhas eram ao mesmo tempo espirituais e humanas. Eles não separavam isso por dois mundos. Nós, na nossa cultura talvez já secularizada, onde nós não vemos mais as coisas dessa forma, como que essas forças estão presentes hoje na nossa história, no mundo que nós vivemos? Nós, por exemplo, falamos da força política, econômica, nós falamos sobre a força da propaganda, do dinheiro. Nós não vemos, mas o poder disso está presente em tudo, em tudo. Ninguém assume os fatos, mas a coisa está aí. O que encontra-se por trás, por exemplo, de todas as guerras que nós vivemos hoje e dos milhões e milhões de refugiados que estão saindo de vários lugares e migrando para outros países em condições extremamente desumanas? O que encontra-se por trás das crises econômicas, sociais? O que encontra-se por trás das drogas, da violência urbana ou da violência doméstica? O que encontra-se por trás do número altíssimo de jovens adolescentes que hoje cometem suicídio? O que está por trás de tudo aquilo que nós vemos como forças que vão destruindo todo o tecido social, destruindo famílias inteiras, promovendo uma enorme desordem dentro do mundo criado por Deus? Nós podemos responsabilizar políticos, podemos responsabilizar políticas econômicas, nós podemos responsabilizar uma ou outra pessoa, nós podemos olhar e falar, não, isso está acontecendo por causa disso, ou por causa daquilo, por causa dessa política, por causa dessa atitude, mas o fato é que se essas pessoas, se esses movimentos saem de cena, as coisas continuam acontecendo e nós não sabemos identificar exatamente onde estão essas forças e como que elas atuam. Então, numa crise econômica como a que tivemos em 2008, milhões de pessoas ficaram desempregadas, muita gente se suicidou, aconteceu uma tragédia enorme no mundo todo, mas nós não sabemos o que está acontecendo. Foi o problema da supervalorização dos imóveis nos Estados Unidos, etc. Mas nós não conseguimos simplesmente acabar com essas coisas, esses poderes estão aí, né? Então, a diferença que existe entre nós e o povo do primeiro século é que eles conseguiam dar nomes a essas forças e nós não damos. E talvez alguns dos nomes comuns que nós podemos destacar é que eles davam nome para forças como César, Mamon, Afrodite, Diana. Eram divindades, eram deuses, deusas, poderes, forças que atuavam no mundo. E nós precisamos, então, voltar os nossos olhos para as Escrituras e ver como que os cristãos entenderam isso e de que forma eles ouviram Paulo falando sobre esse tema. Essa carta aos Colossenses é uma carta de gratidão, mas, sobretudo,
a gratidão pelo fato de Deus ter nos resgatado do poder das trevas, como ele diz no capítulo 1, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O reverendo N.T. Wright, num dos seus livros, ele diz que essa linguagem de Colossenses 1, 13 e 14 é a mesma linguagem do Êxodo. Ou seja, da mesma maneira como o povo de Israel foi liberto da escravidão e estabelecido como povo de Deus, agora, pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo e pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo, homens e mulheres de diferentes lugares e de diferentes contextos são também libertos do poder das trevas e são introduzidos no reino de Jesus Cristo. Ele diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. E ele criou o mundo, ele ama a sua criação e ele realiza agora, por meio de Cristo, a redenção de toda a sua criação. Então nós precisamos entender a maneira como Jesus lida com esses principados e potestades. Em primeiro lugar, é importante olhar que, como diz Paulo, tudo pertence a Cristo. Tudo foi criado por meio dele e foi criado para ele, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo, incluindo os poderes. Tudo foi criado por Cristo e foi criado para Cristo. É importante para nós entendermos que na cosmovisão de Paulo, o mundo não está dividido. Esse dualismo que já foi mencionado aqui várias vezes, o mundo não está dividido entre aquilo que é bom e ruim, entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Não, para ele todas as coisas, visíveis e invisíveis, foram criadas por Deus, foram criadas por Jesus e para Jesus. Tudo é dele e para ele. Portanto, é muito importante nós voltarmos para toda a doutrina da criação, para nós entendermos essa realidade e termos uma visão cristã de tudo isso. Ou seja, o mundo, para Paulo, o mundo de Deus, ele é um mundo bom, ele é um mundo ordenado, ele é um mundo estruturado, não é um mundo caótico, não é um mundo desordenado. Tudo, inclusive aquilo que nós chamamos dos principados e potestades, foram criados para realizar o propósito de Deus. O erro está quando nós, seres humanos, e particularmente quando nós, discípulos de Jesus Cristo, abrimos mão da nossa responsabilidade como povo de Deus e a nossa responsabilidade diante de Deus para com a sua criação. Ou seja, quando nós usamos os recursos que Deus nos deu, os dons e os talentos que Ele nos deu, a nossa profissão, o nosso conhecimento, os nossos relacionamentos, tudo, e ao invés de nós cumprirmos com isso os propósitos de Deus, nós nos rendemos aos poderes do mundo para fazer aquilo que esses poderes ditam. Quando nós nos recusamos em usar esses recursos para Deus e para a sua glória, nós então nos rendemos a essas potências. Por exemplo, 2 exemplos. Deus nos criou como seres sexuados. A sexualidade é uma expressão da nossa humanidade criada à imagem e semelhança de Deus. Ela é boa. Ela é parte do bom propósito do Criador.
O problema é que quando nós nos curvamos diante de uma potência que no tempo de Paulo chamava-se Afrodite ou Diana, e nós nos curvamos diante dela e nos rendemos a ela e passamos a usar a sexualidade para atender aquilo que essas forças e esses poderes determinam, nós então nos afastamos do propósito de Deus, deixamos de realizar os propósitos de Deus e nos rendemos a essas forças e começamos a dar a elas um poder que elas nunca tiveram e não têm. Essas forças, elas a rigor, existem apenas porque o pecado, a nossa desobediência, nos fez virar as costas ao Criador e criar essas forças, criar essas potências, e nós nos curvamos diante delas e fazemos a sua vontade ao invés da vontade do Criador. E quando nós fazemos isso, Afrodite passa a nos controlar. E quando os poderes desse mundo assumem o controle, nós morremos. O mundo que Deus criou é um mundo onde o trabalho era parte integral da criação. Deus nos criou e nos deu um mandato cultural: cuidar do jardim de Deus e fazer com que esse jardim fosse preservado para cumprir os propósitos de Deus. Era tarefa do homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Mas de repente surge uma potência em virtude da queda, surge um poder chamado Mamon, e de repente esse poder se torna tão forte, e nós vemos hoje uma humanidade que toda ela se dobra e se curva diante de Mamon. E quando Mamon passa a controlar e a dominar, nós morremos. E nós nos afastamos do propósito de Deus. Então, quando nós vemos os seres humanos vivendo nesse estado que Paulo chama de mortos nos nossos delitos e pecados, é porque os poderes desse mundo tomaram uma proporção imensa e subjugaram homens e mulheres e fizeram deles seus escravos. Esse é o tema do Novo Testamento. O pecado como escravidão, ou o pecado como vício, descreve bem a maneira como nós muitas vezes nos entregamos a essas forças. Talvez por medo, talvez por falta de confiança, talvez por falta de uma compreensão mais clara daquilo que Deus veio realizar por meio de Jesus Cristo. Então, os ídolos, esses poderes, eles a rigor, eles não existem. O salmista diz, no Salmo 115, se não me falha a memória, que eles não são nada. Eles são pedra, são madeira, são construções humanas. Eles não têm em si nenhum poder. O poder que eles têm é o poder que nós damos a eles. Todas as vezes que nós nos curvamos diante desses poderes, nós damos a eles a força que eles naturalmente e em si não têm nada. Eles simplesmente não existem. Mas em virtude da queda e do pecado, nós nos curvamos diante dessas forças. E o que Paulo segue dizendo no capítulo 2 de Colossenses, e já já nós voltamos para Efésios, é que na cruz Jesus enfrenta e vence esses poderes. Ele traz tudo de volta aos propósitos do Criador. E o que Paulo procura nos mostrar, tanto em Colossenses quanto em Efésios, é que quando nós estamos em Cristo, já não há mais necessidade de nós nos submetermos e de nós nos curvarmos a esses poderes. E veja, o que Paulo tem em mente são essas filosofias. Ele usa essa expressão no capítulo 2, ele diz assim:
Cuidado, isso em Colossenses 2, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. E ele reafirma dizendo, ele, Jesus, é o cabeça de todo o principado e potestade. Então, o que Paulo tem em mente são esses conceitos, essas construções que a cultura de cada tempo cria e que vão controlando as pessoas, controlando a política, controlando a economia e controlam nossa vida. E o que Paulo faz? Ele retoma o tema da cruz. Por que Jesus foi crucificado? Porque ele viveu do jeito que Deus quer que o seu povo viva. A maneira como Jesus viveu confrontou os poderes do seu mundo. Os poderes afirmavam que Jesus deveria viver por mamon, deveria lutar pelo dinheiro. O dinheiro iria dar sentido para a sua vida. E Jesus vira as costas para mamon. Jesus diz que nós não podemos servir a Deus e as riquezas, não podemos amar a Deus e a mamon. Os poderes diziam que o caminho para Jesus afirmar o seu reino e a sua realeza era o caminho do poder. E Jesus então afirma que os que tomam a espada pela espada perecerão. Os poderes diziam, César é o Senhor. Jesus vem e proclama o reino de Deus. Então Jesus ele é crucificado porque ele não se submete, entre outras coisas, a esses poderes. Então eles o açoitam publicamente, o humilham e celebram seu triunfo sobre ele. Mas Paulo mostra como que o triunfo de Jesus está, de certa forma, uma rasteira na pretensão de todos esses principados e potestades. E o que Paulo diz nos versos 13 a 15 de Colossenses 2, ele diz assim, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele. A mesma linguagem de Efésios. Perdoando todos os nossos delitos e tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E veja agora a grande declaração de Paulo. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Veja que ironia. A cruz não foi o triunfo dos poderes sobre Cristo, mas o triunfo de Cristo sobre os poderes. O poder do amor sacrificial de Jesus é maior e mais forte do que o poder de César, de Mamon, de Afrodite e de todos os outros. E o que Jesus realizou e o que ele segue realizando agora através do seu povo? Ele segue realizando a reconciliação de todas as coisas, trazendo todas as coisas de volta. Ou seja, os poderes eles foram derrotados, mas eles não foram eliminados. Deus está em Cristo, criando um novo mundo, uma nova criação, novos céus e nova terra, colocando tudo isso agora sob a autoridade de Jesus Cristo. Então, como é que isso poderia acontecer na prática? A única maneira de você, ou talvez a maneira mais eficiente de você desprezar Mamon, é doando.
Toda vez que você doa, toda vez que você toma dos seus recursos e doa, você está dizendo para Mamon: Mamon não tem o poder e não tem o controle. Ele não me domina. O dinheiro não tem sobre mim esse poder. Se há alguma coisa que faz com que uma divindade se sinta despoderada e esvaziada, desprezada e envergonhada, é quando nós tiramos dela o seu poder. Como que Afrodite, cunhada, fidelidade com os casados, castidade com os solteiros. Todas as vezes que a sexualidade é usada para a promoção da glória e do propósito de Deus, Afrodite, ela é desprezada. Como que César é desprezado? Quando nós lavamos os pés uns dos outros. E quando nós abdicamos e renunciamos toda forma de poder, de controle, de dominação e nos tornamos servos uns dos outros. Vocês estão entendendo? Ou seja, como que esses poderes perdem a sua força? Quando o povo de Deus vive do jeito que Deus espera que ele viva, que esse povo viva, de maneira que esses poderes e essas forças perdem toda a sua influência, eles são envergonhados, eles são desprezados. Às vezes nas minhas imaginações, assim, não tem nada assim muito exegético, nada muito teológico nisso não, mas às vezes eu fico imaginando Jesus caminhando em direção ao Calvário, naquelas ruas estreitas de Jerusalém, com a coroa de espinhos, o corpo ensanguentado, arrastando aquela cruz pesadíssima. E é como se ele chamasse um de nós, assim, qualquer um de nós, por exemplo, o Gilberto, chamasse o Gilberto ali vendo aquela cena, assustado com tudo aquilo. Jesus chama o Gilberto no canto e fala: Gilberto, tenha ânimo, eu venci. Gilberto ia olhar assim e falou: venceu o quê, cara pálida? Que uma criatura nesse estado venceu? Você venceu o quê? Venceu quem? Você está indo para a cruz, você está todo arrebentado, apanhou, sofreu, foi traído, venceu o quê? E se Jesus pudesse seguir nessa conversa, ele diria: olha, tentaram fazer de mim uma pessoa poderosa, tentaram colocar um cetro na minha mão e me botar sentado no trono de Davi em Jerusalém, mas eu vim para servir e permaneci servindo até o fim. Eu venci. Eu venci. Quiseram fazer de mim uma pessoa ambiciosa, lutar pelo dinheiro, pelo poder, mas não conseguiram. Eu vim aqui para amar. E amei todos aqueles que Deus me deu até o fim. E os amei da maneira mais pura, mais verdadeira, mais sincera, mais correta. Eu amei. Eu venci. Ele venceu. Por quê? Porque os poderes não conseguiram realizar na vida de Jesus aquilo que eles pretendiam. Não conseguiram. Então, Deus em Cristo reconciliou consigo todas as coisas no céu e na terra e trouxe de volta a paz pelo sangue da sua cruz. E a grande mensagem que nós temos, e aí nós precisamos experimentar e viver essa realidade mais transcendente, ele está dizendo que nós não precisamos mais nos curvar diante de César, não precisamos nos curvar mais diante de Afrodite, não precisamos nos curvar mais diante de Mamon. É lamentável quando a gente olha para o corpo de Cristo, para o povo de Deus, que num período como esse de eleições se divide, racham, brigam, se agridem, xingam, rompem um com o outro. Me dá a impressão de que grande parte do povo de Deus ainda se curva diante de César.
nós temos nossa responsabilidade como cidadãos. O reino de Deus é a realidade mais política que existe no Evangelho, mas ele aponta para uma outra forma, para uma outra maneira, para um outro jeito. Nós não somos mais levados a nos curvar diante de César. Quando eu vejo a maneira como nós, casados, nossos jovens, tantos irmãos e irmãs, a maneira como lidam, como olham, como interpretam e como vivenciam a sexualidade, corrompendo todo o propósito extraordinário, bonito para o ser humano, a gente percebe o quanto o poder de Afrodite vem e corrompe, nos seduz, e nós nos curvamos e adoramos Afrodite. Então, isso não significa, esse triunfo de Cristo, que o exercício do governo seja ruim, que a maneira como nós atuamos como cidadãos na sociedade é algo que precisa ser desprezado. Não significa que sexo não presta, ou que dinheiro não vale absolutamente nada e o trabalho é coisa desprezível. Não. Deus pretende, na verdade, trazer todas essas coisas de volta para que elas sirvam ao seu propósito e não o contrário. Portanto, tanto a nossa alienação quanto a cooptação, elas nos afastam do propósito de Deus. Todas as vezes que somos cooptados por algum desses poderes, ou todas as vezes que nos alienamos da nossa sociedade, nós estamos virando as costas ao Criador. Então, tudo foi criado por Deus. Tudo foi criado para Deus. E tudo que Deus criou é bom e continua sendo bom. O pecado, ele corrompe a boa criação de Deus, mas a boa criação de Deus não deixa de ser boa pela corrupção. A reconciliação é trazê-la de volta para Deus. Se a boa criação de Deus é usada de forma errada, dando aos poderes uma força que eles não possuem, o que nós precisamos, e por isso Paulo pede oração para que ele tenha coragem, mais do que coragem, ele tenha ousadia em relação à palavra, para que ao proclamá-la, o mundo é reconciliado com Deus e volta aos propósitos de Deus. Então, na cruz, Jesus já derrotou esses poderes. Ele não irá derrotá-los no final de tudo. No final de tudo, eles serão aniquilados, mas eles já foram derrotados. São poderes vencidos. E isso nos mostra que eles não têm mais o domínio. E que agora, pelo poder da ressurreição, pelo fato de termos sido ressurrectos com Cristo e assentados nos lugares celestiais em Jesus Cristo, nós estamos vivendo já aqui e agora essa nova e boa criação de Deus. E todas as vezes que nós proclamamos o Evangelho de Jesus Cristo, todas as vezes que nós anunciamos a verdade redentora de Jesus Cristo, nós estamos reconciliando a criação com os propósitos do Criador, fazendo com que os poderes cumpram aquilo para o qual eles foram criados, que é adorar a Deus e cuidar do próximo. Então, o que Paulo deseja é que nós entendamos que agora nós estamos em Cristo. E a nossa vida e a nossa identidade está em Cristo. E que nenhuma outra filosofiazinha, nenhuma outra informação ou cultura que é criada em torno de nós, nenhum outro sistema deverá ter o poder sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender que morremos. Nós estávamos mortos quando nós andávamos segundo o curso deste mundo.
vivendo o que Afrodite diz que é para ser, o que Mamon diz que é para ser, o que César diz que é para ser. Quando nós andamos segundo o curso deste mundo, nós morremos. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que Ele nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que Paulo deseja é que nós absorvamos essa verdade, essa nova maneira de viver, essa nova forma de ser, para que neste novo caminho e nessa nova criação, podemos resplandecer nesse mundo como verdadeiros luzeiros de Deus. Então nós podemos e devemos celebrar essa realidade. E todas as vezes, por exemplo, que nós nos ajoelhamos e oramos, Pai nosso, que estás nos céus, nós estamos reconhecendo e afirmando o reino que já veio, afirmando que Jesus Cristo é o Senhor, afirmando que Deus e não os poderes governam a nossa vida. Todas as vezes que você faz a coisa mais simples e ordinária do seu dia a dia, que é sentar em volta da mesa com a sua família e agradecer a Deus pelo alimento, você reconhece que Jesus e não Mamon é o Senhor da sua vida e da sua família. Todas as vezes que nós nos assentamos em torno da mesa da Eucaristia, tomamos do pão e do cálice, nós estamos celebrando a vitória de Jesus sobre os principados e potestades. E afirmamos que em Cristo, nosso trabalho, nossas ações, nossas atitudes, os nossos lares, o nosso casamento, a nossa conta bancária, aquilo tudo pertence a Cristo. Então, o que Paulo está aqui tentando nos ajudar e tentando abrir os nossos olhos é nos levar de volta para essa realidade. Então, só para concluir, olhando de volta para Filipenses, o que Paulo propõe, dentro dessa carta e naquilo que nós estamos vendo, nós não vamos olhar para toda essa armadura que Paulo recomenda, apenas um comentário rápido, mas Paulo nos chama a viver a partir da ressurreição, a viver a partir daquilo que nós aprendemos de Cristo, capítulo 4, viver na luz como sábios, buscando compreender juntos qual é a vontade do Senhor, vivendo na igreja e na comunidade que Cristo estabeleceu, no povo de Jesus e que Jesus estabeleceu e criou. Por isso que Paulo diz que é nessa comunhão dos santos, é quando vocês, como igreja, se reúnem, seja aqui em Goiânia, sejamos nós lá em Brasília, é na comunhão do povo de Deus que nós compreendemos o amor de Cristo em todas as suas dimensões. Vivendo nesse lugar, no meio do corpo, que é o lugar onde Deus derrama a sua graça e a sua bênção, o lugar onde nós crescemos na medida da estatura de Cristo. E como Paulo diz aqui no final, sendo ou permanecendo no Espírito Santo. Ele diz no primeiro capítulo que nós fomos selados pelo Espírito para o dia da redenção. Que somente cheios do Espírito é que nós atuamos como povo de Deus com gratidão, com uma linguagem apropriada, submetendo ou sujeitando-nos uns aos outros. Então nós precisamos aprender a olhar para essa realidade toda. Essa armadura que Paulo descreve aqui não são situações ou coisas que nós temos ou usamos e cada um de nós vai vesti-la para cada um de nós se proteger. Não. São os dons de Cristo
que é dado a toda a igreja, a todos nós, para nós nos protegermos das ciladas do diabo e da força dos principados e potestades. Nós precisamos viver como o povo de Deus. São dons que experimentamos pessoalmente e comunitariamente. Esses dons definem a nossa identidade, definem a nossa missão, e nós então podemos viver como ovelhas no meio de lobos. E Paulo então conclui, nos chamando à vigilância, ou seja, a atenção é contínua, ela é permanente, ela nunca vai deixar de existir. Ele nos chama a manter a súplica por todos os santos, a manter a oração uns pelos outros, para que Deus nos sustente. E, sobretudo, Paulo termina dizendo, para que orem por ele, para que ele seja ousado. E Paulo sabe que o único recurso que ele tem é a palavra, ou para que me seja dada, no abrir da minha boca, ousadia no falar. Portanto, o que nós vemos nessa carta é que nós não devemos viver como vivem os gentios. Noutras palavras, não viver como vivem aqueles que não conhecem a Deus e nada sabem de Deus. Precisamos aprender a orar a partir do mundo de Deus, não simplesmente do nosso mundo. Não apresentar apenas nossas demandas para Deus, mas orar a partir do mundo que Deus já realizou e já revelou, para que esse mundo nos envolva e crie em nós uma nova perspectiva, uma nova visão. Viver como povo de Deus, em unidade. Essa unidade não é o nosso esforço para fazer coisas juntos. Podemos fazer, devemos fazer, é mais do que isso. É entender quem nós somos em Cristo Jesus. E que aquilo que nós temos em comum, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, é mais do que aquilo que pode nos dividir, as nossas diferenças. Precisamos manter de maneira clara que o que nós temos, que foi dádiva de Cristo, é maior. Viver a vida da fé no lugar onde ela requer de nós essa presença, que é família, trabalho, comunidade, onde nada é abstrato, nada é subjetivo, tudo é muito concreto. Lidamos com pessoas com carne e osso, nós lidamos com chefes, com colegas de trabalho, com subalternos, lidamos com pessoas com todos os problemas. O temor do Senhor nos ajuda a olhar essas pessoas de uma outra forma. Sermos cheios do Espírito para vivermos essa nova realidade que por nossa própria vontade ou disposição é impossível. E vivermos de maneira realista no mundo em que nós nos encontramos. Esse mundo não é um mundo acolhedor para a fé. Ele é hostil, sempre foi, sempre será. Então, o que nós precisamos é viver a realidade visível do presente à luz da realidade não visível do presente. Aquilo que Deus já realizou em Cristo. E vivermos o mundo que nós vivemos, a igreja que nós vivemos, a cidade que nós vivemos, mas à luz da realidade do mundo que Deus estabeleceu, que já existe e que é real. Que Deus nos ajude e que Deus nos eleve, que nos faça pensar além das coisas rasteiras, simples, que nós vivemos, pensar que nós fazemos parte de uma realidade que transcende tudo aquilo que a gente vê e imagina. Essas coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, que olhos não veem, ouvidos não ouvem, mas são as coisas que Deus tem reservado para nós. Tá bem? Deus abençoe a todos, que a graça de Jesus seja com cada um e com as igrejas, dando a cada um de nós essa certeza da sua presença, do seu amor
e da sua graça. Amém?